Yeah. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, sabadão no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de Vasco. Antes eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dá aquele joinha, dá o like, dá o dislike, os 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar. Então dá essa moral pra gente aqui sempre. E lá nas redes sociais, sigam a gente lá, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco, que é a nossa Ser Vasco. A gente tá no Instagram, TikTok, Twitter, Thread, estamos em tudo. Então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui, mas vamos falar rapidinho de Vasco, que é o que é mais importante. Rapaziada, eu queria pontuar a declaração do Pedrinho ontem, né? E falar um pouquinho também do Carille, coisa que eu já tinha falado. Primeiro ponto é deixar sempre muito claro que eu acho que o Pedrinho, o saldo dele ainda é muito positivo. Eu acho que a gente chegar aqui e macetar o Pedrinho e cornetar o Pedrinho, acho que não é justo, acho que é desproporcional. Acho que o Pedrinho tem sido um cara brigando muito pelas coisas do Vasco, ali, pelos interesses. A gente sabe que conduzir isso é muito delicado, a questão da saída da 777, a questão do buraco que os caras deixaram, né? Criminoso 777, barra gestão Salgado, barra presuntinho, barra Luiz Mengo, enfim, toda essa corja que passou pelo Vasco realmente devastou o clube. E o Pedrinho, como ele vem falando, ele ratificou no pronunciamento dele, ele fala muito sobre austeridade financeira, fala muito sobre disciplina, fala muito sobre não cometer as mesmas loucuras que todo mundo sempre cometeu. E eu concordo, em parte, com tudo isso, porque eu acho que o Pedrinho precisa também entender que o futebol é negócio. E os riscos de um negócio são inerentes, né? Faz parte do nosso negócio. Então, eu entendo que a gente tem que manter essa austeridade financeira, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem pouco recurso, e aí eu queria pegar esse gancho para poder pontuar essa crítica ao Pedrinho, então deixando muito claro que de um modo geral, eu acho que o Pedrinho tem um saldo muito positivo, mas o que não impede algumas críticas pontuais, né? Então, uma delas eu já tinha falado, que era a questão dele bancar numa coletiva dia 13 de novembro do ano passado sobre o Jean Davi e o Maxime, que eles eram 2 bons jogadores, que a torcida do Vasco ia ver 2 jogadores muito bons jogando, e que 2025, com uma pré-temporada, eles poderiam apresentar um bom futebol. Não aconteceu, não só não aconteceu, como eles vêm sendo cada vez menos usados pelo Carille, a ponto de no último jogo no Clássico, nenhum dos dois sequer entrou em campo. O Carille optou por um lateral direito improvisado no ataque, que foi o Puma, e colocar um atacante sub-17, preterindo tanto o Jean Davi quanto o Maxime, realmente indo contra o que o Pedrinho falou no ano passado. Então acho que o Pedrinho só tem que tomar muito cuidado na hora dele defender os recursos usados, que eu acho que o contexto foi esse, ele quis justificar os 20 milhões dados na janela no passado nesses 2 jogadores, realmente dinheiro muito mal aplicado, mas que o Pedrinho quis defender endossando a qualidade técnica dos 2, o que até agora realmente não aconteceu. E o segundo ponto, que tem a ver com essa questão também de austeridade financeira, se a gente tem pouca grana, Pedrinho, e aí esse é minha opinião, se a gente tem pouca grana e a gente está diante de um negócio que vai consumir 100% do nosso orçamento do ano para contratação, como era o caso do Bruma, né? O Bruma ia custar o Vasco 7 milhões, inclusive além, o Pedrinho explicou isso, que o Vasco tem 5 milhões para usar no ano, mas que o Bruma custaria 7, e que esses 2 milhões seria um mecanismo criativo do Vasco, de pagar uma parte esse ano, parte ano que vem, né? Ele usou isso como exemplo, não sei se necessariamente seria usado dessa forma com o Bruma, mas de uma certa forma demandou um mecanismo diferente do que pagar à vista os 7 milhões pelo jogador. Então, dito isso, Pedrinho, na minha opinião, né, não é suficiente você ter um papel timbrado do Braga como garantia de que eu confio, preciso confiar com quem eu estou tratando. Isso já tinha acontecido com o New Boys no ano passado, em que o Vasco também, confiando na postura dos caras, ele no final acabou sendo traído, né, como ele falou, por um clube que tem o Vasco como devedor. Então acho que o Pedrinho deveria ter se resguardado mais na questão do New Old Boys, já que estava tratando com um clube que o Vasco deve, o Vasco deveria tomar cuidado para que em nenhum momento houvesse um capote, como acabou acontecendo. No caso do Bruma é diferente. No caso do Bruma, é uma negociação relevante, é um valor relevante, que consumiria 100% do orçamento do Vasco, e, na minha opinião, deveria ter mandado, sim, um diretor para lá, para negociar pessoalmente, para entender como que esses mecanismos poderiam ser ainda mais flexíveis, favorecendo o Vasco nessa negociação. Mas eu acho que pelo peso do negócio, a gente deveria ter tido sim um diretor viajando para lá, tratando o negócio pessoalmente, e que não fosse simplesmente, temos um papel timbrado do Braga na mão, isso é suficiente pra gente nem conhecer os caras pessoalmente. Então fica a minha crítica ao Pedrinho nesse ponto sobre o que ele falou. E aí, falando um pouco do Carille, né, eu sempre demonstrei minha antipatia ao Carille ter vindo pro Vasco. Acho que é um cara que ele não tem a cara do Rio de Janeiro, ele não tem a cara do Vasco, e
vem evoluindo jogo a jogo, né? Então, esse início de temporada que a gente já tá na quarta partida, o Carille, ele não só evolui jogo a jogo, né? Ele regride jogo a jogo, como ele me inventou uma escalação na última partida sem ter treinado, atolando ali de cabeça de área, Hugo Moura batendo cabeça com o Tietchan, batendo cabeça com o Jair. No ataque, tirou o Alex Teixeira e colocou o Coutinho avançado, claramente não deu certo o negócio, aquele gol ali com 1 minuto, não dá pra gente dizer que foi oriundo dessa formação tática do Vasco. E tanto é que depois que o Vasco fez o gol, praticamente não jogou. E depois dos 30 do segundo tempo, além de não jogar, tomou um baile do time do Fluminense que botou a gente na rodinha de bobo. Então acho que o Carille é um cara que a gente tem que estar muito atento. A coletiva dele foi muito incongruente com as coisas que ele fez dentro de campo. Então, por exemplo, Carille, você não coloca o Jean Davi, você não coloca o Maxime, que eu acabei de dizer que o Pedrinho bancou os dois como bons de bola. Você não levou o GB pro jogo, e aí você me coloca o Puma de um lateral de atacante, você coloca o Bruno Lopes para poder jogar, preterindo todos esses jogadores. Aí você chega na coletiva e você diz que você tá abraçado com o presidente, você tá abraçado com o diretor, que você confia no que está sendo feito. Carille, eu entendo o teu discurso, mas você dizer que confia sem colocar os jogadores que estão sendo bancados pelo presidente, desculpa, isso para mim é inconsistente, é incoerente demais, né? Acho que a palavra exata é essa daqui. Então ficam aqui minhas críticas pontuais ao Pedrinho, e fica aqui, realmente, a minha corneta ao Carille, que não vem me agradando. Daqui 7 dias a gente tem um jogo contra a Mulambada. A gente sabe o impacto que tem um jogo contra os caras, seja positivo quando a gente ganha, seja negativo quando a gente perde. E temos um jogo fundamental que vai acontecer daqui 15 ou 20 dias pela Copa do Brasil. E falando de risco do negócio, a gente tem a possibilidade de ficar eliminado do Carioca, eliminado da Copa do Brasil. E aí, será que vai ser a hora da gente olhar e falar que fudeu, vamos ter que quebrar o vidro e gastar mais do que a gente pode para poder não condenar e não jogar no lixo um ano ainda no início? Acho que essa é a grande reflexão que precisa ter. Beleza, rapaziada? Então, agradecer a todo mundo aqui, desejar um sábado maravilhoso, um final de semana muito maravilhoso. Vasco que volta a campo na segunda-feira contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. Precisamos da vitória. Além disso, dependendo dos resultados, a gente ainda precisa pontuar em um dos 2 clássicos que a gente tem pela frente. Então, rapaziada, um beijo no coração de todo mundo, tá? Dá essa moral pra gente aqui, dá o joinha pra gente aqui, coloca aqui nos comentários se você concorda comigo, discorda de mim. É importante que a gente faça esse debate, como vocês têm feito nos últimos vídeos. Então, agradecer a todo mundo por essa moral toda. Um beijo e ó, isso aqui vai ser sempre Vasco, porra!